Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Eliane, sou neuropsicopedagoga, pedagoga, pesquisadora. Estou mais uma vez aqui com vocês no canal para falar sobre a história da neurociência. Vocês sabem como que surgiu a neurociência? Hoje em dia nós falamos muito sobre neurociência e vocês têm ideia, têm noção? Comenta aí, coloca nos comentários como que surgiu a neurociência e vou fazer uma retrospectiva com vocês, a história da neurociência desde o Antigo Egito até os dias atuais. Comenta, curtam, para me ajudar a levar para mais pessoas esse conteúdo, se fez sentido para você, para mais pessoas conhecerem e entenderem a neurociência. Bom, vamos lá, sem enrolação. A neurociência, então, desde o Antigo Egito até os dias atuais. Bom, você já parou para pensar como a humanidade começou a entender o cérebro humano? Já pensaram sobre isso? Então, durante muito tempo, os seres humanos, as pessoas acreditavam que o pensamento vinha do coração. Já pensaram sobre isso? Já tinham imaginado isso? Pois é, que os nossos pensamentos vinham do coração. Hoje nós conseguimos mapear os neurônios em tempo real através de testes, através de ressonância magnética, de escaneamento, mas é algo recente. Então, essa é a incrível história da neurociência que nós vamos começar a falar. Bom, como começou então? Lá no Antigo Egito, o que eles acreditavam? No Antigo Egito, por volta lá de 3.000 anos antes de Cristo, o que eles acreditavam? Lá no Egito Antigo, que o cérebro era considerado pouco importante. Já imaginaram uma coisa dessa nos nossos dias atuais? Nós não conseguimos pensar o cérebro hoje em dia como algo que tem pouca importância. Vocês não concordam comigo? Por quê? Porque o cérebro ele é o nosso centro, é o nosso quartel-general, é ele que manda informações para o nosso corpo, então é ele que nos conduz. Então, durante o período da mumificação, quando eram feitas as mumas, ele era jogado fora, ele era descartado como algo desnecessário, enquanto o coração era preservado e eles acreditavam que era o centro da alma, que o coração era o centro da alma. Já na Grécia Antiga, surgiram as primeiras grandes discussões. Ali com os filósofos, começaram a pensar, a refletir, e Hipócrates foi um dos primeiros a afirmar que o cérebro era responsável pela inteligência e pelas emoções, ao contrário do que pensavam os egípcios. Já Aristóteles, ele discordava com Hipócrates, acreditando que o coração comandava a mente e que o cérebro apenas resfriava o nosso corpo. Então, o cérebro, na visão de Aristóteles, ele era visto como um refrigerador do nosso corpo. Mas mais tarde, um pouco mais tarde, o médico romano Galeno, ele estudou o sistema nervoso em animais e diferenciou nervos motores dos nervos sensoriais. Ideias que dominavam a medicina por mais de 1.000 anos. Essas ideias de Galeno, né? Já na Idade Média, durante a Idade Média, com o avanço científico ele desacelerou. Ele perdeu o ritmo na Europa, vocês sabem, aquela história da Idade das Trevas, entra a questão da influência da igreja, então tudo era divino, então eles não davam valor para a ciência. Tem até relatos de que Leonardo da Vinci fazia seus experimentos às escondidas, né? Ele fazia às escondidas para não ser pego. Então, o cérebro nesse período era visto como algo espiritual e os estudos, os experimentais eram raros e muito escondidos.
porque a ciência perdeu o seu valor nesse período. Já enquanto isso isso na Europa, né? Eu estou falando a nível de Europa. Enquanto isso, lá no mundo islâmico, né, onde predominava o islamismo, no mundo do Oriente Médio, naquelas regiões, estudiosos como Avicena mantiveram vivo o conhecimento médico e descrevendo funções mentais e estruturas cerebrais, enquanto na Europa desacelerou o estudo sobre o cérebro. No mundo islâmico, eles continuaram a todo vapor estudando o cérebro, as funções mentais, as estruturas mentais em detrimento da Europa, né? Então, só que veio o Renascimento e a ciência ressurge das cinzas como uma fênix. Né? Então, a ciência começa a ter o seu valor novamente, os estudos, os experimentos avançam, crescem a todo vapor nesse período do Renascimento. Então, Andreas Vesalius, ele realiza dissecações humanas e corrige erros antigos, criando desenhos, detalhando o cérebro e abrindo um caminho para a neuroanatomia moderna. Então, ele fez muitos estudos e abriu esse caminho, teve essa abertura nesse período para a neuroanatomia. Neuroanatomia é o estudo do cérebro. Já René Descartes propõe a famosa ideia do dualismo, né? Mente e corpo que seriam separados. Para Descartes, mente e o corpo são separados, não estão ligados, né? Eles são separados. E que seriam ligadas pela glândula pineal, né? Eles são separados, mas que são ligados pela glândula pineal. Pouco depois, Thomas Willis descreve a anatomia cerebral com precisão, né? Ele faz um estudo preciso do cérebro, da anatomia do cérebro. Ele é considerado o pai da anatomia, da neurologia, aliás. Thomas Willis, o pai da neurologia. Já no século XIX, surgem descobertas fundamentais com o estudioso Paul Broca, que identifica uma área específica do cérebro responsável pela fala. Né? E Carl Wernicke, descobre a região ligada à compreensão da linguagem. Já Santiago Ramon de Cajal, outro estudioso, prova que o sistema nervoso que ele é formado por células individuais, que são chamadas, adivinha do quê? De neurônios. Então, isso revoluciona completamente a ciência, né? Naquele período. Já no século XX, o que acontece? Houve um grande avanço tecnológico que transforma a neurociência. Nesse período, eles descobrem o quê? As sinapses, o potencial de ação e como os neurônios se comunicam, né? Como há comunicação entre os neurônios, que você sabe, para haver comunicação entre os neurônios tem que haver a sinapse, quando um conecta com o outro, né? E Donald Hebb, ele propõe que conexões neurais se fortalecem com o uso. Então, quer dizer, quando eu uso o meu cérebro, quando eu estimulo o meu cérebro, por exemplo, através da leitura, através da aprendizagem de algo novo, quando eu estou instigando esse cérebro, quando eu estou estimulando esse cérebro, vai fortalecendo o uso e vai aplicando, vai acontecendo que a aprendizagem, a memória e a aprendizagem. Então, através de treino, né? Quanto mais o cérebro é treinado, mais habilidades, mais aprendizagem ele tem, mais memória ele retém, mais aprendizagem é gerada. Isso acontece, por exemplo, com as crianças. Com as pessoas, com as crianças com autismo, por exemplo, que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, porque elas precisam desse treinamento para que o cérebro forme, né, crie essas conexões, essas sinapses, para criar aprendizagem. Não só o autismo, mas também com, por exemplo, pessoas que têm um AVC, que têm um derrame, que afeta as questões neurológicas. Então, há esse treinamento, esse estímulo que se chama de neuroplasticidade, essas novas conexões acontece a aprendizagem. Então,
Nesse período também, no século XX, surge a neuroimagem, os exames de imagem, porque antigamente, lá no início, o que eles faziam? Eles abriam a cabeça, né, retiravam o cérebro e cortavam, faziam cortes, estudavam, mas hoje em dia é feito por neuroimagem com exames, né, como tomografia, ressonância magnética, como o EEG. Então, surgiu no século XX esses exames de neuroimagem que é possível ver como o cérebro está funcionando, né? Se há lesões, enfim. Depois de milhares de anos, ainda estamos longe de entender como o cérebro funciona, né? Mas cada descoberta se aproxima cada vez de uma resposta. Cada vez mais a gente está estudando e se perguntando como o cérebro, como que o cérebro cria a mente, a memória, né? Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, se inscreva no canal. Então, comente qual tema que você gostaria para o próximo vídeo e até a próxima.